Eu não sei você, já a minha primeira leitura que eu faço é: como é que você quer jogar contra mim alguma coisa que eu tô ensinando a você? Isso é terrivelmente pequeno. Eu compartilhei recentemente um vídeo em que fala sobre o constrangimento que um educador, uma educadora sente, como eu, por exemplo, sobre a não valorização e a invisibilidade ou não reconhecimento da pessoa que educa. A partir disso, eu pensei em citar para vocês 5 situações. Top 5 momentos embarazosos que eu queria ter evitado. Claro que poderia ser uma lista. Eu tenho uma atuação longuíssima na área da educação e eu vou começar, óbvio, pela última para dar um suspense. Eu sou uma pessoa que atuo na cultura popular unindo o feminismo e coco de roda. Significa que eu sou uma mestra da cultura popular de coco de roda? Não. Sou uma mestra de formação na área de letras, me vejo como uma mestra enquanto educadora, e aí é que está meu papel, minha atuação. Mas isso não inibe que eu não concorde com comportamentos de pessoas que passaram no meu processo educativo. O exemplo disso, que está na 5ª posição dessa minha pequena lista, eu ensinei o básico de como compor, de como tocar o coco de roda, e uma das pessoas fez uma composição que ficou muito bacana, ficou muito boa. E até onde entendi foi basicamente a primeira, porque ali ela estava fazendo todo o processo do zero. E quando o projeto encerrou, a pessoa disse que eu estava desautorizada a usar no projeto, que tinha um âmbito coletivo, a usar essa letra, essa composição. E isso eu vejo como uma pequenez, sabe? Que muitas vezes tem educandos que eles ficam tão emocionados, digamos assim, e não sabem usar o poder do conhecimento que tem, e é por isso que a gente tem que ter atenção como educadora ou como mestra, por exemplo, de que a pessoa, o mínimo que consegue, quer usar contra o outro. A questão é que muitas vezes, quando educando usa contra quem educa, e aí eu quero saber a opinião de vocês, fica vergonhoso, fica engraçado às vezes, como eu achei graça. Eu não sei você, já a minha primeira leitura que eu faço é: como é que você quer jogar contra mim alguma coisa que eu tô ensinando a você? Isso é terrivelmente pequeno e infantil e bobo. Então, essa é a 5ª situação constrangedora que eu, como educadora, vivi recentemente. Vamos agora para a 4ª situação constrangedora. Isso aconteceu em um evento extremamente importante e eu não fui citada em nenhum momento. Mesmo quando, no momento da fala sobre o evento, seria improvável que eu não fosse citada, considerando a importância do meu incentivo e da minha atuação, não só no trabalho educativo, também como professora, como preparação também, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas isso foi muito constrangedor de eu não ser lembrada, de não ser especificada em um evento que eu sabia que tinha o meu dedinho lá, na trajetória daquela pessoa, e eu ver a pessoa lembrar de citar um casal que tinha conhecido há pouco tempo no ônibus. Então essa é a 4ª situação constrangedora. A 3ª, a 2ª e a primeira situação constrangedora, elas têm relação com pessoas que eu tive algum vínculo amoroso. A 3ª situação, bastante constrangedora, foi quando uma pessoa que eu me relacionei, apresentei a ela o mundo da tradução para ela pegar experiência, em que eu contratei ela para fazer um serviço em conjunto comigo de tradução, e eu também me relacionava amorosamente com essa pessoa. Então há aí uma questão amorosa e fui colocando a questão profissional, que geralmente eu faço isso. Eu me arrependo muitas vezes. E essa pessoa com um conflito amoroso simplesmente me bloqueou durante o período que estava fazendo serviço de tradução, e eu fiquei a ver navios. E o que é que foi mais constrangedor nisso foi depois eu ver que a pessoa colocou em sua biografia que tinha uma larga ou longa experiência na área de tradução, quando eu sabia que não tinha exatamente uma experiência dessa, porque eu que tinha apresentado esse mundo, no final fui bloqueada. A 2ª situação constrangedora também tem a ver com relação amorosa. Começou com uma amizade, assim como foi a 3ª, mas a situação constrangedora aconteceu quando a gente não estava mais se relacionando. Eu fui me apresentar, mais uma vez, com um coco de roda, mais uma vez entrando nesse tema aqui. E essa pessoa, quando ainda me relacionava comigo, antes dessa apresentação, ela tinha falado se eu poderia ensiná-la
a dançar coco de roda? Eu disse, sim, posso. No entanto, eu não consegui ensiná-la a dançar coco de roda, mas sei que tive uma influência em relação a isso. Então, voltando para o dia da apresentação que eu comentei, num determinado projeto, e essa pessoa também pertencia ao projeto, esse dia foi a primeira vez que a gente se reencontrou depois de muito tempo. Então, eu estava lá tocando um coco de roda e a pessoa estava completamente emburrada do meu lado, sem se mexer, enquanto todo mundo se levantou para fazer uma roda. Por alguma coincidência, eu estava justamente do lado dela tocando. A situação constrangedora, obviamente que não é essa, ela tem total liberdade de querer dançar ou não. A questão é que alguém comentou que ela seria a pessoa que dançava o coco de roda, chamando ela para ir para a roda, e ela continuou lá, com a cara de enjoada. Isso foi muito constrangedor para mim, não só pelo fato que ela quis mostrar claramente que não estava contente em eu estar tocando ali o coco de roda, mas principalmente que ela não tinha conversado que tinha essa atuação no projeto, mesmo ela atuando em conjunto comigo, na época em que a gente se relacionava nesse âmbito de feminismo, cultura popular e coco de roda. Então foi muito constrangedor perceber isso. O primeiríssimo lugar de constrangimento diante de não reconhecimento, invisibilidade, não valorização de uma pessoa diante do meu trabalho como educadora. Quem conhece meu histórico já deve imaginar quem é que está nesse primeiro lugar. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só vou citar um exemplo de muitos que eu poderia dizer, considerando o longo período de constrangimentos. O exemplo que eu vou citar tem a ver com doutorado. Eu me preparei para uma prova do doutorado e eu estimulei essa pessoa a também fazer a prova, que ela não estava muito afim. Eu mostrei para ela o que ela deveria fazer para poder passar na prova, como é que ela deveria estudar. Ou seja, eu mostrei todo o método. Tanto eu como essa pessoa passou na prova. E qual foi o constrangimento disso? Bom, eu poderia citar vários micro constrangimentos dentro desse constrangimento, mas eu vou resumir citando que, embora a pessoa não quisesse fazer a prova e tivesse um projeto não tão preparado assim, ela ficou com a nota no projeto um pouco melhor que a minha. Não conseguiu, obviamente, uma nota melhor na prova, porque eu sou a pessoa que tinha um verdadeiro conhecimento. E depois eu descobri, a partir de fontes que chegaram até mim, que isso teria relação, na verdade, com o machismo. Sim, a outra pessoa era um homem cis. E para encerrar esse constrangimento maior da minha vida, a pessoa que eu ensinei e que não reconheceu a minha importância, finalizou o doutorado. E eu não finalizei. Coloco na conta muita coisa que essa pessoa que eu estou citando fez de ruim para mim, para que eu não pudesse alcançar muitos objetivos. Então, esse é o maior constrangimento da minha vida, só para citar umzinho que essa pessoa causou, de não reconhecimento e invisibilidade. E se você conhece meu histórico, provavelmente você já entendeu quem é. E se esse vídeo foi um pouco constrangedor para você, me desculpe. E eu sei que até não encaixa muito como educadora, né? Eu sou daquela pessoa que eu não espero a outra pessoa reconhecer. Mas também eu acredito que a gente deve começar a falar um pouquinho sobre nossas atitudes para com quem nos educa. Porque só assim o Brasil vai ser realmente um país que valoriza a educação.